Bom, turma, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica de potência, né? Hoje a gente vai adentrar num tema que é pouco visto nos cursos de graduação em engenharia elétrica, né? Engenharia eletrônica, mas que a gente já vê com bastante frequência, né? Esse tema ser abordado em termos de pós-graduação, né? Tanto mestrado quanto doutorado. Se o curso de engenharia elétrica for um curso realmente sério, puxado, e os professores estiverem empenhados em ensinar isso para os alunos em graduação, vale super a pena, tá? Que é exatamente a modelagem no domínio do tempo e da frequência de conversores CC-CC sob comutação suave, que a gente também conhece como soft switching ou comutação não dissipativa. E aí existem dois tipos, né? O ZVS, que é o Zero Voltage Switching, ou o ZCS, que é o Zero Current Switching, que eu vou explicar mais adiante para vocês. Para quem não me conhece, sou Marcel Viegas, sou doutor em Engenharia Elétrica, professor de ensino superior, cientista pesquisador da Universidade de São Paulo. Você me encontra lá no YouTube, colocando Marcel Viegas na busca e te redireciona para a minha página, tá? Então, para começar aqui a nossa discussão de hoje, a gente vai relembrar aqui o nosso amigável conversor Buck, que é o primeiro conversor CCCC que a gente aprende em eletrônica de potência, né? Quais são os componentes do conversor Buck? Que a gente já está careca de saber: uma tensão CC de entrada, né? Um interruptor de potência, que pode ser um IGBT, que é um transistor de potência, ou um MOSFET, né? No caso aqui tem um MOSFET. Tem um diodo nesse caminho aqui, um indutor, um capacitor e uma carga na saída, onde eu vou tomar a tensão de saída, que deve ser menor do que a tensão de entrada e regulada, por isso um conversor Buck ou regulador CCCC abaixador de tensão. Tá, tudo bem. Veja o seguinte, essa chave aqui, esse interruptor, no mundo ideal, né, ela opera uma comutação em que ela liga e desliga, né? Ela abre e fecha, tá certo? Obedecendo um período completo, né, em que a gente tem essas transições. E isso é feito numa cadência, numa determinada frequência, que a gente costuma chamar de frequência de chaveamento, ou frequência de comutação. Tudo bem. Isso no mundo ideal, tá? No mundo real, essas comutações elas acontecem e alguma potência ou alguma energia ela deve ser dissipada, tá certo? Nesse processo de chaveamento do interruptor de potência, tá? Tanto na abertura quanto no fechamento desse interruptor, tá? E essas potências elas podem ser muito altas se esse chaveamento for feito de forma brusca ou abrupta, né? Que a gente chama de hard switching. E tudo que a gente não quer é ter perda de energia ou perda de potência. A gente quer projetar um conversor, tá certo? Que atenda a determinadas especificações de projeto e que tenha o mínimo de perdas possíveis, de modo que a gente eleve o desempenho, eleve a eficiência, tá certo? Desse conversor, tá? E é exatamente nesse sentido que a comutação suave atua, tá? Então veja o seguinte. Imagina o momento da operação em que essa chave aqui ela vai ter uma tensão, tá certo, para ligar, tá? Que seria uma tensão V-switch, que a gente chama aqui de VSW, e uma corrente também, tá certo, que vai ser dada por I-switch, tá? Então, no momento em que essa chave está ligada, tá? O que vai acontecer? Isso aqui vai operar como um curto-circuito, tá? Este diodo aqui, então, ele vai estar reversamente polarizado, portanto, ele vai estar aberto. Quando esse interruptor aqui desligar, isso aqui então vai ser um circuito aberto, tá certo? E esse diodo então vai começar a conduzir alguma determinada corrente. Ou seja, esse diodo ele só vai conduzir, se a gente tratar todos esses componentes aqui do conversor Buck como ideais, se isso aqui for um diodo ideal, ele só vai começar a conduzir quando a tensão nesse dispositivo for nula, for zero. Tá? E aí eu vou ter uma condução de corrente no sentido da seta aqui do diodo. Então é exatamente o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Percebe o seguinte, no momento em que a corrente, tá certo? Esse interruptor que ele vai funcionar como uma fonte de corrente então ideal, tá? No momento em que ele estiver fornecendo corrente, ou seja, que ele estiver fornecendo corrente aqui, tá? Para essa outra parte do circuito, a gente vai ter também uma sobreposição nessa corrente, vai ter uma sobreposição de tensão, tá?
Então percebe o seguinte, se eu tenho uma corrente aqui, essa corrente então ela vem a zero, tá? E no momento que essa corrente na chave ela vem a zero e eu tenho, tensão sobre esse camarada bem aqui, tá? Eu tenho uma grande sobreposição de tensão e de corrente, né? Em uma determinada fração de tempo, em determinado intervalo de tempo, que nesse caso aqui eu vou considerar como TF, que a gente chama de T-fall, o tempo de queda aqui dessa corrente, tá? Como há essa sobreposição, imagina que se essa tensão for da ordem de 100 volts e essa corrente for da ordem de 100 amperes, eu teria então uma dissipação de potência aí em torno de 5 kW, né, já que eu vou ter que dividir isso por 2, tá? Só para esse intervalo de tempo. Tá? E no momento em que essa tensão se mantiver e a tensão começar a cair, que já é outro estágio, né, do circuito aqui, tá? E a corrente começar a aumentar, novamente eu vou ter sobreposição de tensão e de corrente e novamente uma dissipação de potência. E aí então, como é que eu calcularia esta dissipação de potência? Com essa formulinha bem aqui, né? A perda por chaveamento, né, nesse interruptor de potência é o produto da tensão de entrada vezes a corrente que vai fluir então nesse diodo aqui, que é dada por ID, que multiplica os dois tempos, né, o tempo de queda aqui da corrente, que é o T-fall, vezes o tempo de subida, que é o T-rise aqui, né, somados, vezes a frequência de chaveamento. Então percebe que a perda de potência ela é diretamente proporcional à frequência de chaveamento do meu circuito. Ou seja, se eu operar com uma frequência muito alta e várias comutações ocorrerem de forma hard, que a gente chama, né, de forma brusca ou abrupta, eu vou ter uma perda de potência, né, uma perda de energia muito grande, tá certo? Associada a essa comutação não suave. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um circuitinho mágico, tá certo? De modos que a gente consiga, então, minimizar essa perda de potência. Como seria uma execução de um circuitinho desse? Bom, eu poderia, então, colocar em paralelo com esse meu interruptor aqui, com esse meu MOSFET, um capacitor, tá certo? Um diodo, de modo que ele tenha um sinal contrário ao diodo natural do meu MOSFET, né? Para conduzir corrente, então, nesse sentido, tá? E mais uma resistência. O que acontece? Quando acontecer de eu ter uma transição, tá certo? Por exemplo, nesse momento aqui, em que a corrente no meu circuitinho, ela tá caindo, tá? Eu vou ter, então, uma tensão subindo, tá certo? Na minha chave. Aí, o que vai acontecer? Como eu tenho corrente nesse intervalo aí, a corrente, então, ela vai ter um outro caminho de menor resistência, então, para carregar, tá certo, esse meu capacitor, tá? E aí, no próximo ciclo, quando esse meu interruptor, então, for ligar, tá certo? Aqui no caso é o desligamento do meu interruptor. Quando ele for ligar novamente, já vai ter uma energia que vai ser armazenada então nesse meu capacitor aqui. E aí esse capacitor então vai descarregar essa energia nesta resistência. Ou seja, de certa forma ajuda, por quê? Porque aquela energia excedente que eu teria, né, ela vai ser então dissipada nessa resistência. Ou seja, por um lado, tá certo, eu melhoro a eficiência global do meu conversor na questão do chaveamento. Por outro lado, eu pioro porque eu vou continuar tendo dissipação de potência onde? Nesse resistor aqui. Tá? E de forma análoga, se eu quisesse fazer esse armazenamento, tá? E fazer essa comutação agora não mais por tensão zero, mas sim por corrente zero, eu colocaria então o quê? Um indutor aqui, tá certo? Um indutor em série, tá? Com esse meu interruptor, colocaria um diodinho bem aqui, tá? E agora com o mesmo sentido do diodo do meu interruptor, e mais uma resistência para dissipar potência na próxima transição, tá certo, do meu circuito. Ou seja, quando acontecer, né, de eu precisar eliminar corrente, eu jogo essa corrente excedente para onde? Para o meu indutor, tá bom? E aí a gente cai numa situação que é a seguinte: quando a gente lança a mão desses métodos, a gente está fazendo, na verdade, uma redução do que? Da sobreposição de tensão e de corrente, tá? Que existe naturalmente no hard switching. Ou seja, eu tô com esses circuitinhos aqui adjacentes, o que eu faço? Eu atraso,
tá? No caso, a minha subida de tensão, tá certo? Ou a minha queda, tá? De corrente. Ou seja, eu estou mexendo exatamente nas taxas de variação da tensão no DVDT ou na taxa de variação da corrente DIDT, tá? E a isso aqui a gente chama de comutação suave ou soft switching, né? É como é nomeado na literatura, tá? Então eu posso ter soft switching de dois tipos. Eu tenho soft switching, que é o ZVS, que é o chaveamento com tensão zero, e posso ter o chaveamento com corrente zero, que é o ZCS, Zero Voltage Switching ou Zero Current Switching. No caso, a gente sabe que o interruptor de potência ele tem dois estágios, ou ele está desligado ou ele está ligado, turn off ou turn on, certo? No primeiro caso lá de cima que a gente estudou, o que está acontecendo? Eu vou ter um circuitinho, tá certo? Que vai implementar uma capacitância, não é isso? Que vai atrasar, tá certo? A forma de onda de tensão da corrente. Então, portanto, quando o meu interruptor estiver desligando, a corrente dele vai vir a zero, né? De forma abrupta, de forma brusca. E a tensão dele deveria ir subindo de forma abrupta também, de modo que eu ia ter uma grande sobreposição de tensão em corrente. No caso do Zero Voltage Switching em turn-off, o que vai acontecer? A tensão ela vai se atrasar um pouquinho da corrente, e aí, olha, percebe que a área aqui, ó, vai ser bem menorzinha, né? Então eu vou ter menos dissipação de potência. De forma análoga, a gente vai ter então na condição de turn-on, que é quando a chave liga. Quando a chave liga, a corrente ela vai o quê? Ela vai subir, né? Tá certo? De forma abrupta. E a tensão, ela deveria descer, que é essa forma empontilhada aqui, também de forma abrupta, tendo uma grande sobreposição de tensão em corrente, mas não é o que eu desejo. O que eu faço? Eu dou uma atrasada na forma de onda da tensão, certo? E aí eu diminuo a sobreposição então de tensão em corrente, né? Fico com uma áreazinha um pouquinho menor. E na corrente zero, no ZCS, o raciocínio é análogo, tá? Só que o circuitinho que implementaria isso então seria um indutor em série com a minha chave, né? Com o meu interruptor de potência. Então, no momento de turn on, a corrente então ela seria essa forma de onda pontilhada aqui, né? Então ela ligaria, tá? E a tensão cairia de forma abrupta. Mas, como eu estou implementando chaveamento com corrente zero, então o que acontece? A corrente então ela vai ser atrasada em relação à tensão e eu diminuo a sobreposição. E, por fim, no chaveamento de corrente zero para a condição de turn off, né, de desligamento da chave, a corrente vem a zero, certo? De forma brusca, e a tensão vai subir também de forma brusca, atrasando a corrente da tensão, né? Já que eu estou buscando um ZCS, aí eu consigo o quê? Minimizar também a sobreposição. Percebe que, por exemplo, para a condição de turn off em Zero Voltage Switching e para a condição de turn on em Zero Current Switching, a gente tem circuitos que a gente chamaria de duais, né? Um seria o oposto do outro. Então, e é exatamente baseado nessa premissa que a gente projeta vários circuitos, tá? Para atender a esse requisito de comutação suave ou comutação não dissipativa ou chaveamento de tensão ou corrente zero, tá? Uma implementação prática disso seria o quê? Seria um circuitinho que a gente conhece como Inverted Resonant Transition Buck, que é o circuitinho do Buck, só que modificado para atender essas especificações. O jeitão desse circuito é esse aqui, olha. Ele tem tudo que um Buck normal tem. Ele tem a tensão de entrada, ele tem um interruptor, certo? Esse MOSFET bem aqui. Ele tem a indutância, certo? Ele tem o diodo, tá? E ele tem uma tensão de saída que eu vou tomar na minha saída aqui do meu circuito, tá? Só que diferentemente do circuitinho que eu tenho aqui, que é o Buck padrão, o Buck padrão ele tem o terminal negativo da entrada com o terminal negativo da saída comuns, né? Ao terra. E no caso aqui, por isso que ele é chamado de invertido, né, Inverted Resonant Transition Buck, ele é um Buck positivo comum. Buck positivo comum por quê? Esse também é outro nome dele. Porque os positivos aqui, tanto da saída quanto da entrada, eles são comuns, né? E aí, o que vai estar
equalizado, no caso aqui com o terra, né? O que vai estar em comum com o terra? Vai ser o negativo de onde? Do meu transistor, tá? Aí essa implementação aqui, tá? É uma implementação que a natureza desse circuito, ela te leva, tá certo? A uma condição de comutação suave, tá? Pelas próprias características intrínsecas desse circuito. O que eu estou querendo dizer com isso? Lembra que eu te falei que tu terias que ter um circuitinho desse aqui para maciar, né? Quanto macio vai ser esse troço aqui, vai depender desse capacitor, desse indutor aqui. Só que veja o seguinte, tu não precisas botar um capacitor aqui. Esse interruptor aqui de potência, esse MOSFET, intrinsecamente nele, ele tem uma capacitância. E essa capacitância, ela é uma capacitância líquida que está aqui em paralelo com esse interruptor de potência. Isso a gente aprende lá em eletrônica, tá certo? E aí, outra coisa importante de se salientar, esta capacitância que está em paralelo bem aqui, tá? Ela está ligada virtualmente, esse nó aqui, à capacitância de quem? A capacitância desse diodo. Esse diodo também tem capacitância, tá certo? Intrínseca a ele. Tá? Então é como se houvesse um nó virtual que conectasse esses pontos internamente no circuito pela própria natureza do circuito. Então vamos prevalecer disso para entender aquele circuito como isso aqui, ó. É isso aqui. Tem a fonte de tensão de entrada, tem o diodo, tá certo? Tem o meu interruptor, tem o meu indutor que está sendo percorrido por uma corrente L. E percebe, olha, eu coloquei agora aqui a capacitância em paralelo, que é a capacitância intrínseca desse interruptor de potência aqui, desse MOSFET de potência, certo? E logicamente essa chave ela vai estar sobre uma tensão V-switch, e essa V-switch vai ser exatamente a tensão V-switch que a gente vai utilizar para fazer a comutação em tensão zero, o zero voltage switching, né? Os EVS. E a fonte de tensão, no caso a saída que a gente tá tomando, nada mais é do que uma capacitância, certo? Em paralelo com uma resistência, tá? É assim que a gente vai enxergar esse circuito a partir de agora. E aí, a gente pode ver esse comportamento se materializando aqui nessas formas de onda aqui do gráfico. Olha só, olha como é divertido o negócio. Então aqui eu tenho a tensão, que é a VGS, que é essa tensão aqui entre o gate, que é a porta do meu MOSFET, e a fonte. A fonte está para o emissor do transistor de potência, como a fonte do MOSFET, né? O MOSFET ele tem três canais importantes. Ele tem o gate, que é a porta, certo? Ele tem quem? Ele tem o dreno, que é como se fosse o coletor do meu IGBT, tá certo? Do meu transistor, tá certo? Que é esse D aqui, drain. E tem a fonte que está aqui embaixo, que é o emissor, no caso do meu transistor, que nesse caso aqui é um MOSFET, tá? Só para a gente relembrar essa. Então a tensão entre o gate e o source, ela vai ser dada como essa forma de onda aqui pulsada, né? Essa forma de onda quadrada aí, tá bom? Que é a forma de onda que a gente vai escolher, tá? Então, quando esse interruptor estiver ligado, ele estiver on, ele vai se comportar como um curto-circuito. E a corrente nesse indutor aqui, ela vai crescer. Vai começar a fluir corrente nesse indutor. E é o que está acontecendo aqui. O IL, que é a corrente no indutor, vai começar a crescer. Até que chega um determinado ponto que ela para de crescer. Por quê? Porque esse interruptor aqui ele vai chavear, ele vai abrir. No momento em que o interruptor abre, aí as coisas mudam um pouco de figura. Como eu estou fazendo comutação sob tensão nula, o que vai acontecer? Eu caio nesse pedaço aqui da minha análise, né? Eu vou fazer um turn off, quer dizer, eu vou desligar o interruptor. A corrente que estava alta, ela então vai começar a cair, tá certo? A corrente na chave. E a tensão que deveria subir abruptamente, né, bruscamente, ela então vai ser atrasada, tá certo? Na chave, o V-switch na chave, de modos a diminuir a sobreposição, tá certo, de tensão e corrente. E é o que está acontecendo aqui, olha. O meu VDS, que é a minha tensão de saída, ele está caindo aqui, tá certo? Ele está caindo aqui. Só que ele não cruza quem? Ele não cruza o zero. Eu estou fazendo uma comutação sob tensão zero,
certo? Aqui a tensão zerada aqui no momento da comutação, não passa para baixo no gráfico, tá? E a corrente no indutor, então, vai começar a cair, né? Vai começar a cair novamente. E esse comportamento ele vai se repetindo de tempos em tempos, né? De períodos em períodos, tá? Então essa é a noção intuitiva que eu queria que vocês tivessem de como funciona um conversor operando sobre soft switching, né? Sobre comutação suave, tá? Veja o seguinte, além disso, existem algumas vantagens, tá, da comutação suave em detrimento da comutação brusca, da comutação hard switching. Uma delas é que eu posso aumentar a frequência de chaveamento assim muitas vezes, né? De modo que eu posso obter um bom desempenho, uma eficiência maior, igual a 97%, operando nessas altas frequências de chaveamento. Talvez se tu fosse fazer aquele conversor, tá? Operar numa frequência de chaveamento alta, né, o conversor buck padrão, ele não responderia tão bem usando hard switching, né, no caso, nele, em comparação ao soft switch. Então eu posso aumentar aí para frequências da ordem de 5 a 10 MHz, tá, e obter um rendimento muito alto mesmo assim, acima de 97%. Tá? O indutor, que é esse indutor bem aqui, ó, ele vai ser um indutor bem pequenininho. Tá? Um indutor bem pequenininho. Isso é bom para o projeto porque diminui peso e volume, né? Ou seja, ele vai absorver uma quantidade bastante expressiva, né? Tanto da chave quanto da capacitância. O indutor no estágio de potência usa ressonância. O que é isso? No momento em que o indutor, que esse diodo aqui começar a conduzir, essa chave, por exemplo, abrir, esse diodo aqui ele vai começar a conduzir corrente, certo? Como ele vai começar a conduzir corrente, essa tensão aqui ela vai inverter a polaridade. Esse Vout aqui vai mudar de polaridade, tá certo? E esse indutor aqui, ele vai até certo ponto de entrar em ressonância com este capacitor, tá? Com este capacitor aqui, tá? Quando ele entra em ressonância com esse capacitor, a gente diz que a gente tem um buck de transição ressonante, então, tá? Ou seja, essa questão da ressonância, ela é muito importante também para o bom funcionamento desse indutor, tá? Isso é uma coisa que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Os conversores ressonantes. Outra coisa importante é a referência de terra. A referência de terra ela não é flutuante, ela é fixa. Por quê? Porque lembra que eu te falei que a referência de terra ela fica aqui na minha fonte do meu MOSFET? Pois é, isso é importante também. E há uma limitação, isso aqui é uma limitação dos EVS, que é o seguinte: a tensão de saída ela tem que ser maior do que metade da tensão de entrada. Então, se for aumentando muito a frequência, eu posso ir deteriorando a resposta. Isso é uma pequena limitação que ele tem. Em contrapartida, as vantagens são muito maiores em detrimento do hard switching, né? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.